tive vários meses, lá está, sem me meter a dar aulas. Porquê? Porque aparece aquele medo, aquela insegurança. Exato. Porque eu sinto que, apesar dos cursos serem muito completos, falta muito esta parte de estágio, digamos assim. Uhum. Damos-te as boas-vindas a mais uma conversa da Bichanti. E hoje temos uma convidada super criativa e bem disposta, a Rita do Mindful Kids. Durante a nossa conversa, a Rita vai falar de como foi começar a aventura no Yoga Kids, fala também de alguns dos seus projetos e de como é dar aulas para crianças em escola. Se estes temas te interessam, fica por aí e vamos então à conversa com a Rita. Bishanti. Olá, Rita. Obrigada Olá. por teres aceito este convite. Eu, quando comecei estas conversas, foi assim de uma forma muito. Não foi nada planeado. Eu tinha falado com alguém no Instagram, e depois pensei, era giro trazer estas pessoas, com quem eu falo no Instagram e com quem eu tenho. Pronto, tenho conversas super interessantes acerca do Yoga Kids. Era giro que estas conversas às vezes viessem para público e que pudéssemos partilhar tudo o que conversamos com quem segue a Vicente e possivelmente com quem te segue a ti ou com quem não segue nenhuma das duas. Exatamente. E então, gradualmente, eu fui-me lembrando de pessoas e lembrei-me logo de ti. Portanto, olha, muito obrigada por aceitares. E para quem não te conhece, não é? Quem é a Rita que está aqui comigo? Olha, antes de mais, Ana, obrigada também eu pelo convite. Desde que iniciei o meu projeto no Yoga para Crianças, não é? Que foi por onde eu comecei, que vos sigo, então já vai há algum tempo, e é muito bom, pronto, que também em parte o nosso trabalho também seja reconhecido, não é? E que as pessoas procurem dar a conhecer cada vez mais este mundo incrível que é o mundo do yoga para crianças, o yoga no geral, não é? Mas particularmente o yoga para crianças, e é muito bom que existam projetos assim como o teu, e E estas como o teu? conversas. Ah, obrigada! Mas o teu ajuda em muito, o meu e o de muitas outras pessoas que trabalham na área. É sem dúvida alguma uma ajuda muito grande para quem trabalha na área, não é? E os recursos que vocês fazem, planos de aulas, tudo isso é espetacular. E estas conversas, não é? Dar a conhecer o projeto também é outra dinâmica muito boa e sou muito grata por se terem lembrado de mim. Pronto. Obrigada, obrigada. Então, começando por essa pergunta, não é? Quem é a Rita? Ora bem, a Rita é uma mulher, não é? De Guimarães. Atualmente vivo em Faf, mas o meu coraçãozinho é de Guimarães sempre. O meu projeto é em Guimarães, é tudo em Guimarães. Que pronto, estudei para ser educadora de infância, professora de primeiro ciclo. Facilmente, ainda antes de terminar o curso, no estágio em primeiro ciclo, percebi que as crianças estavam muito agitadas. O grupo que eu tinha como estágio em primeiro ciclo era um grupo muito desafiador, tinha assim muitas crianças que nos desafiavam diariamente, e então eu achei que queria algo mais do que a formação universitária, não é? E então nesse ano, em 2019, foi antes do Covid, em 2019, decidi então apostar no yoga para crianças. Minto, não foi 2019, foi 2020, foi durante a pandemia. Decidi então apostar na minha formação de yoga para crianças e pronto, e foi assim que começou. Em 2020 tirei a primeira formação, e em 2021 decidi tirar outra que complementasse a que eu já tinha. Pronto. E em 2022 criei este estúdio pequenininho e cá estou eu, pronto, a trabalhar como professora de yoga para crianças, yoga para adultos também agora, yoga para bebés. Pronto, o que eu costumo dizer, dou yoga do 0 aos 100. Ok. Giro. E como é que tu já conhecias o yoga quando estavas a acabar o curso ou como é que apareceu na tua vida? Pronto, o yoga entrou na minha vida
antes de decidir se quer ser professora, nunca esteve, digamos, nos meus planos, não é? A minha ideia sempre foi ser ou educadora ou professora. Pronto, o yoga entrou na minha vida muito a nível pessoal. Eu era extremamente ansiosa, ainda sou, vá. A ansiedade aprende-se a lidar com ela, não é? Mas eu era extremamente ansiosa e em 2019, precisamente, a minha vida deu assim uma volta muito grande e então eu mergulhei mais neste mundo do autoconhecimento, não só com o yoga, mas com outras terapias. E pronto, foi antes um bocadinho, em 2018, por aí que comecei a praticar para mim. Em 2019 intensifiquei a prática e percebi que realmente fazia-me sentido para mim e então, se me ajudava a mim a controlar a minha ansiedade e afins, também poderia ajudar outras pessoas, nomeadamente as crianças, que era com quem eu trabalhava na altura, não é? Uhum. Sabes que é engraçado porque eu adoro os teus reels e eu vejo, eu consigo ver a tua criatividade muito na tua página. Ah, e eu imagino que tu sejas um bocado como eu, que deva ser assim, tu, a cabeça não para, está sempre a pensar em coisas novas, em projetos novos, no meu caso, num baralho novo, e é engraçado que eu realmente, eu também penso nisso, que esta parte é muito gira, né, da criatividade e estar sempre a pensar, mas depois tem o outro lado que é a ansiedade, que eu também tenho e que sim, também foi isso que me trouxe ao yoga e pronto. E é normal, não é? Há sempre esta polaridade, ah, Exatamente. e o balanço está no meio das duas coisas, não é? Mas é engraçado tu falares nisso porque realmente é algo que temos em comum e que eu, de certa forma, quando vejo os teus reels, eu penso, isto deve ser exatamente como eu, deve ser, aquela cabeça deve estar sempre tipo pipocas, pá, 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 pá. Sim, E é sem muito giro. dúvida. Eu farto-me de rir, eu adoro mesmo ver os teus reels. Sim, sem dúvida. Olha, eu considero uma pessoa altamente criativa e é isso que tu dizes. Chega um ponto que nós também temos que ser, não é? Na nossa área temos que ser muito criativas e estar sempre a pensar em coisas fora da caixa. Cada vez mais tem sido assim, eu acho, porque cada vez mais os miúdos e as crianças, não é? Fartam-se facilmente daquilo que nós fazemos, não é? Então nós temos que estar sempre em busca de coisas que os vão cativar, não é? Então a minha cabeça está sempre a trabalhar, sabes? Sempre à procura de coisas que possam cativar mais as crianças, cativar também os pais, porque apesar do yoga para crianças ser muito bonito, ainda existe às vezes um bocadinho o estigma, não é? Muitos pais não vêm ter connosco porque o yoga ainda é muito visto, pronto, como a parte da religião, que não tem nada a Uhum. ver, não é? Sim, sim, sim. Então ainda há um bocadinho esse estigma, então eu acabo por ter que ser muito criativa em cativar os pais, não é? E mostrar-lhes os benefícios por trás da prática, não é? E cativar muitas crianças, principalmente em contexto escolar, que é um contexto que por vezes elas não estão na atividade porque querem. Pronto, isto é um tema às vezes um bocadinho sensível, é aqui um bocadinho tocar em feridas, mas é uma realidade, não é? Nós em escolas vemos muitas crianças que estão lá porque pronto, os pais põem e elas têm que estar, não é? Uhum. Em contexto de estúdio já não é bem assim. Pronto, já vêm porque querem, já vêm porque gostam, é mais fácil de cativar, sabes? As escolas é mais desafiante porque temos realmente que ser muito criativas e estar sempre a pensar em coisas diferentes e já fiz isto com estes e já fiz isto com aqueles, mas ainda não fiz isto, sabes? Gerir muito essa parte. Mas é um bom desafio. Eu gosto bastante do yoga para crianças porque me permite trabalhar muito a minha veia criativa, não é? Uhum. Esta parte Sim. de sair mais fora da caixa, mais da zona Uhum. de conforto. Isso é giro. E tu agora estavas a falar, portanto, tu dás aulas na escola, mas também tens o teu próprio estúdio, não é? Exatamente. E que idades é que tens? Olha, aqui no estúdio ou em contexto escolar? Por exemplo, no contexto Em escolar, geral, sim.
Eu trabalho com crianças dos 3 aos 12, literalmente, que é É as idades uma de yoga para exato. crianças, não é? Aqui no estúdio, lá está, tenho crianças mais velhas um bocadinho, assim, finais de pré-escolar, finais de pré-escolar, aí a partir dos 5, 6, Uhum. e vai até aos 12. Aqui é onde eu tenho os mais velhinhos. E depois em escolas é isso, é dos 3 até ao quarto ano, diria 9, 10. Uhum. Mas são desafios diferentes. Exato, exato. Mas é engraçado ter uma faixas etárias tão abrangentes. Sim, Ah, e e também aqui em e estúdio também tens adultos, não é? tenho adultos, sim, também cá em estúdio. Qual é o estilo que ensina? Hatha Yoga, mas é o que eu digo, a minha formação é em Hatha Yoga, mas eu acho que faço um bocadinho de tudo. Há aulas em que realmente é mais Hatha Yoga, há outros em que é mais Yin Yoga e fazemos mais alongamento. Pronto, depois também tenho muito este lado, eu não gosto de estar presa a uma coisa só, percebes? Uhum. Que também é um bocadinho o que o yoga para crianças nos permite ser, não é? Não estarmos sempre presas ao mesmo. Sim. O yoga adulto é mais estável nesse sentido, mas eu não gosto assim tanto dessa estabilidade. E quem vem ter comigo já sabe que eu sou assim, que as minhas aulas são sempre uma caixinha de surpresas. Ok, isso também é bom, não é? Irmos experimentando coisas diferentes Exato, desafia um bocadinho os limites, a caixa. Sim. exatamente. Há uma pergunta que eu gosto de fazer, porque imagino que há muitas pessoas a terminar o curso e que eu acho que quando tu terminas o curso, das duas, uma, ou tu começas logo, ou se começas ali a, 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 a dar espaço para ganhar Exato, coragem, vai se tornando mais difícil. verdade. Ah, e queria te perguntar a ti como é que foi? Como é que foi a primeira aula? Como é que foi acabar o curso e se foi assim, acabar e começar a dar aulas? Ok, Queres não. contar um bocadinho essa parte? Não, eu fui mais a segunda opção. Eu terminei o curso, como eu te disse, eu tirei os cursos em 2020 e 2021. Em 2022, realmente senti que estava na hora de dar o passo, não é? De criar alguma coisa e comecei neste estúdio pequenino, que é na garagem dos meus pais, é assim uma coisa feita Ah, então tu muito. começaste no teu próprio. Ok, Exatamente, eu comecei no teu aqui. próprio sítio, Ou lugar. seja, eu acabei o curso, estive vários meses, lá está, sem me meter a dar aulas. Porquê? Porque aparece aquele medo, aquela insegurança. Exato. Porque eu sinto que, apesar dos cursos serem muito completos, falta muito esta parte de estágio, digamos assim. Uhum. Não é? Porque nós, em contexto de universidade, temos o estágio, não é? Sim. Em sala de pré-escolar, em sala de primeiro ciclo, e eu senti que me faltou muito esta parte de ver em prática. Eu preciso muito disso, percebes? De ver em prática, ok, já me deram uma teoria, já sei como é que tenho que planear uma aula, já sei que tenho que ter esta estrutura, ok, mas agora como é que é isto em prática? Entendes? E eu senti que me faltou um bocadinho isso. Então surgiu aquele medo, que já é natural meu. Eu já sou uma pessoa com muitos medos, Uhum. naturalmente. Pronto. E então surgiu o medo e eu parei. Ou seja, tirei os cursos, fui criando a página mais para partilhar ideias, percebes? Nem era tanto de partilhas de aulas, mas ideias que eu ia tendo, que achava que poderiam funcionar, que eram bonitas para fazer em contexto de aula, e surgiu mais assim, pronto. Agora, no final de 2021, já começou a surgir aquela vontade de, ok, até gostava de começar a experimentar. Eu dava explicações na altura a uma menina e ela ficou super entusiasmada, queria muito fazer yoga. E até foi ela que me desafiou, ela e a mãe. E a primeira aula foi uma aula logo de yoga em família. Ok. Não foi só para Que não crianças, é foi nada fácil. logo. Ou seja, Sim. a inauguração, digamos assim, deste espaço pequenininho foi logo dois turnos, porque depois era muita Uhum. gente, eu tive que dividir em dois grupos, de crianças com os pais. Pronto. Ok. Lembro-me que estava muito nervosa, Claro. não sabia bem o que esperar, não é? Ainda por cima era logo pais e filhos.
Mas foi muito gratificante até que depois quem veio experimentar ficou. E lembro-me, ok, Rita, agora já começaste, agora não dá para fugir, não dá para parar, tudo se faz. Muito ansiosa, lembro-me que as minhas primeiras aulas eu estava muito nervosa, seguia muito à regra a planificação e quando não seguia ou quando não conseguia fazer tudo o que estava planificado, ficava muito frustrada. E é algo que nós vamos aprendendo, não é? Que nem sempre dá para fazer tudo o que está planificado. Muitas vezes sai do nosso controlo e é algo que eu agora lido super bem, super tranquila, mas que nos inícios me dava muita ansiedade. E quando tu entras em contexto de escola, que o grupo é bem maior do que nós temos em contexto de estúdio, não é? Ainda mais foge do teu controle. Então aí ainda tens que estar mais aberta e mais receptiva às mudanças que vão surgindo na planificação, digamos assim. Sim. Mas a dica que eu dou é essa: olha, tiram um curso e vão, tentem arranjar. Felizmente somos muitas, não é? E cada vez mais surgem páginas de partilhas e tudo mais. Peçam ajuda, peçam para assistir a aulas. Já tive pessoas a pedir para virem assistir às minhas aulas para ver como é que funciona. Isso é Se ótimo. conhecerem alguém da zona, e eu não me importo que as pessoas venham assistir às minhas aulas de todo, não me importo de ajudar. Peçam ajuda e atirem-se. E como é que surgiu a oportunidade de ires dar nas escolas? Olha, também surgiu por essa menina que andava aqui no estúdio. Ok. Foi tudo muito essa menina que eu dava explicações. No final de meados, não, final de 2022, eu já não estava feliz. Trabalhava como educadora de infância e já não estava feliz no meu trabalho, pronto. E então começou a surgir a vontade de me lançar a 100% no yoga para crianças e não só. Sinto que estou a parar um bocadinho, não estou? Desculpa. Não. Não? Pronto, então é Não. meu, peço desculpa. Pronto, então eu sentia que era o ano para me lançar, lá está, no yoga para crianças, já estava a fazer o curso de yoga para adultos, sentia que ia ser o ano de me lançar. E falei com a mãe dessa menina, se não tinham interesse, que eu fosse para a escola fazer a atividade extracurricular. E pronto, e foi assim, em janeiro, só entrei em janeiro de 2023. E pronto, e foi assim, comecei numa escola em janeiro de 2023, depois nas férias da Páscoa mandei o projeto para mais escolas de Guimarães e atualmente tenho 3 escolas. Pronto. Não são muitas escolas, mas o suficiente para Sim, já ter a agenda bem preenchida. claro. E como não trabalho só com o yoga para crianças, depois tenho a vertente do yoga para adultos e afins, para já estavam assim. Claro que se vierem mais são bem-vindas, mas para já. Ok. Um, e tu referias aí que, pronto, que é diferente a aula em estúdio e a aula na escola. Quais são, assim, os desafios que tu encontras nas escolas? Olha, o primeiro desafio são os grupos, o tamanho dos grupos. Geralmente são Exato. grupos bem maiores que os que eu tenho em contexto de estúdio, não é? Porque em contexto de estúdio eles são 7, 8, assim, 9, 10 no máximo. Pronto, Uhum. já assim na, na loucura, porque eu gosto de grupos mais pequeninos. Pessoalmente, Sim, há pessoas que não gostam, mas eu gosto de grupos pequenininhos. é mais fácil E pronto, conectar-te individualmente. Sim. exatamente, é diferente. Nas escolas, pronto, são grupos, geralmente são grupos de 15, não é? Eu tenho um grupo de 24, por isso, logo aí são grupos bastante grandes, não é? Mesmo jogos, dinâmicas, demoram muito mais tempo, enquanto que os grupos pequenos, às vezes é rápido demais, não é? Com Uhum. estes grupos grandes. Já me aconteceu de um jogo eu ter que dividir em 2 aulas, porque não ia dar para toda a gente fazer e eles queriam fazer. Pronto, temos essa vertente de o número de crianças ser muito maior. Depois, o ambiente em si também é diferente. Há sempre Exato. barulho em volta,
nas escolas que eu dou, umas crianças ficam a brincar e outras vêm para a minha aula, então há sempre aquele ruído externo. O ambiente em si também é sempre mais desarrumado, não é? Tem sempre materiais à nossa volta, é diferente. E lá está, o facto das crianças, como é que eu ia dizer, das crianças, não, algumas, não digo que são todas, não é? Mas algumas não virem porque querem. Foi algo que eu incluí, eu disse logo nas primeiras aulas experimentais, que só vinha quem quisesse, quem não gostasse. Eu estava em paz com isso, sabes? Transmitir-lhes isso, que não temos que gostar todos do mesmo, não temos que gostar todos dos mesmos professores, não é? Não é porque uns gostam de mim que os outros têm que gostar todos. E pus logo as crianças completamente à vontade com isso. E, naturalmente, já tive crianças que frequentaram, viram que não gostavam e saíram. E está tudo certo, continuo a falar com elas. Nas férias, por acaso elas estiverem, eu deixo-as vir fazer na mesma. Uhum. Tranquilo, logo isso, aí os pratos Sim. todos limpos, não é? Mas há essa situação, não é? Que às vezes os pais, e tocando aqui se calhar numa ferida, e eu tenho tocado em algumas ultimamente na minha página, às vezes os pais põem porque é mais uma atividade, não é? Mais uma atividade, para eles se entreterem, não é? Não ficarem só a brincar, que também lhes faz muito bem brincar e correr e saltar. E eu entendo os pais, é mais uma atividade para os enriquecer, mas às vezes quando eles não estão 100% ali, acabam por não tirar os verdadeiros benefícios, da atividade, não é? Então esse também é um desafio, lidar com aqueles que, por vezes, não querem estar totalmente Uhum. na aula. Eu acho Sim, que e são não mais vale a isso. pena estar a criar um bloqueio numa idade tão tenra. Pode não ser o momento, não é? Eles podem mais tarde Exatamente. vir a descobrir que até gostam, que querem Logicamente. frequentar. E escusamos de estar a obrigar a fazer algo Exato. que Às naquele vezes momento não, é não está isso. a E funcionar. nós, é o que eu te digo, nós não temos que gostar todos do mesmo, não é? Nem temos que sentir empatia por toda a gente. E eu defendo muito uma prática em que nós temos que espalhar amor e sentir empatia uns pelos outros. Agora, eu não posso estar a transmitir isso e uma criança estar lá e não sentir qualquer empatia comigo, não é? Porque é natural, nós somos seres com energia e uns vibram mais com uns do que com outros, e está tudo certo. Mas esse é um desafio que, pronto, quem trabalha em contexto de escola, naturalmente há de sentir e que, pronto, não é muito partilhado. Lá está, porque há aquele medo, o que é que os pais vão pensar, o que é que os pais vão dizer, ela está a dizer isto. Mas é algo que também serve para pais e professores refletirem um bocadinho, que eu acho que é importante essa reflexão. Sim, concordo contigo. Bem, e agora que falámos de desafios, assim, Ok. vitórias. Assim, uma vitória que tenhas tido que tenha sido super gratificante. Olha, vitórias. Eu acho que para mim a maior vitória é sentir que realmente tenho um grupo unido e que a mensagem que eu estou a passar está a vibrar neles todos. Em escolas é mais difícil um bocadinho, lá está, porque não estamos, e são geralmente energias muito diferentes, não é? Pessoas muito diferentes, com ideias diferentes e contextos familiares e contextos escolares também muito diferentes. Mas se eu sentir que, por exemplo, principalmente aqui em estúdio, eu tenho um grupo que é extremamente unido, sabes? São aquelas crianças que eu olho e sinto que vêm felizes ter comigo, sabes? Que vêm porque adoram, porque gostam, fazem partilhas, são amigos, os pais também são espetaculares, e isso para mim é uma pequena vitória, ver que o que eu faço em contexto de aula, eles levam para o dia a dia, percebes? Porque às vezes também é um bocadinho essa ideia de que no yoga é o yoga, na sala de aula é sala de aula, em casa é em casa, e não.
não é? Tem de ser um trabalho conjunto, porque senão o que eu estou a fazer na minha sala de aula, nas minhas aulas de yoga, não vai surtir o efeito total, não é? Porque se eu, também foi algo que eu partilhei há poucos dias na minha página, se eu estou numa aula em que falo de amor, sermos amor uns para os outros, sermos amor por nós próprios, temos de ter atenção se isso vai continuar fora da sala, não é? Se há essa ideia de, ok, temos que respeitar os outros, não podemos ser violentos com os outros, não é? Então, se eu noto e se eu sinto, que é o que eu sinto muito aqui em contexto de estúdio, também porque são menos, não é? É mais fácil Uhum. ter. E tenho outra ligação com os pais que às vezes nas escolas não tenho, não é? Não conheço os Exato. pais de todos os meninos. Se eu reparo que realmente eles levam o que eu lhes ensino aqui para casa e para a sociedade e para o dia a dia, então isso para mim já é uma vitória. E eu noto isso muito, principalmente com os pequenos aqui do estúdio, porque é com quem eu tenho mais contacto em termos de casa, não é? E fazemos mais esta ponte yoga-casa. Isso para mim é das maiores vitórias. E também conseguir um relaxamento em que realmente existem, porque no meu relaxamento nós chamamos-lhe, não lhe chamamos de relaxamento, chamamos os minutos do silêncio. São os minutos para nós estarmos concentrados ou no nosso trabalho ou a relaxar, mas para estarmos em silêncio, só connosco próprios. Então, quando eu tenho um grupo em que realmente está cada um no seu trabalho, no seu silêncio, concentrado, em silêncio, claro que nem sempre é fácil, não é? Mas eu tenho grupos de pré-escolar em que já consigo ver isso, percebes? Mas são grupos que já vêm comigo desde que eu iniciei em 2023, não é? No início de 2023. Isso também para mim é uma conquista, sentir que às vezes fora da sala está uma grande confusão, já me aconteceu isso, muito barulho, miúdos a gritar, a correr, e dentro da sala, assim, uma paz, um silêncio, uma calmaria, só a musiquinha a tocar, eles a trabalhar. Eu, ok. Claro que não é sempre assim. Isso é Também as lindo, pessoas sim. que não, as pessoas que não achem que é sempre assim, porque não, há outros relaxamentos em que estamos, vá, tenta, vamos agora tentar. E há outros em que estamos simplesmente a falar e está tudo certo, tudo tranquilo. Há relaxamentos em que estamos ali a partilhar coisas da aula e afins, e também está tudo certo com isso. Mas ver que realmente conseguimos estar ali é muito gratificante. Sim. E é inspirador também. E eu sei que além das aulas, tu tens outros projetos, não é? Queres contar um bocadinho sobre isso? Olha, posso partilhar contigo, pronto, além do yoga para crianças, eu também ganhei um gosto enorme pela parte da formação. Pronto, já fiz alguns workshops, relacionados mais com a vertente dos jogos, e pronto, está para surgir, vou já deixar aqui no ar, não sei quando é que isto vai para o ar, mas no final do mês de abril, pronto, vai surgir algo, pronto, no qual eu ando a trabalhar há algum tempo, relacionado muito com esta vertente de, não digo formar, porque ainda não senti que fosse o momento de criar o meu próprio curso de yoga para crianças, yoga para bebés, o que seja, ainda não senti que estou nessa fase, ainda não tenho as bases suficientes, mas pronto, gosto muito de, lá está, esta parte de ajudar quem está a começar, ajudar quem não é tão criativo, porque nós não somos todos criativos, nem estamos todos os dias criativos, não é verdade? Então, no final do mês de abril, em maio também, vão começar aí a surgir mais algumas surpresas relacionadas com o yoga para crianças, pronto, que vêm ajudar a complementar o trabalho das professoras. Às vezes pessoas, já vieram ter comigo pessoas que não são da área, mas que gostam e então querem perceber um bocadinho mais através de jogos como é que podem implementar, por exemplo, numa sala de pré-escolar. Pronto, então vão surgir aí algumas novidades, não posso contar muito para já, mas já Ok. fica aqui o cheirinho que vem algo relacionado com a parte de ajudar e orientar professores de yoga para bebés, crianças.
e afins, pronto. E depois tem outros projetos relacionados com o Reiki e com a numerologia, mas isso já é uma vertente mais de adultos, não sei se queres que Uhum. explore também Um, por aqui. sim, podes explorar um bocadinho, mas agora estava-me a lembrar que tens também, vais à FNAC de vez em quando. Vou à FNAC 2 vezes por mês, vou à FNAC de Guimarães e vou à FNAC de Braga, e é engraçado que são as duas, ou seja, uma costuma ser no início do mês, em Guimarães costuma ser no início do mês e em Braga costuma ser no final do mês. No próximo dia 21, vou a Braga trabalhar, ainda não sei muito bem o quê. Pensei na parte da liberdade, mas histórias Uhum. sobre o 25 de Abril, vamos ser honestos, geralmente são muito grandes e para trabalhar em contexto de yoga, não é muito Se fácil. alguém nos estiver a ouvir e tiver aí uma ideia. Exatamente, se alguém nos estiver a Sim, ouvir, por porque eu por favor. acaso, agora que estás a falar nisso, por acaso quando estava a preparar e já o ano passado isto aconteceu. Eu, apesar de não ser nascida na altura, eu tenho um carinho imenso pela data do 25 de Abril, porque às vezes nós damos como algo adquirido, a Exato, nossa liberdade, não é? É algo adquirido. E nós não temos noção que no mundo nem toda a gente tem esta liberdade que nós temos. Basta é verdade. pensar no Irão, né? Em que as raparigas não podem ir à escola. Então, Mesmo. esta data é um momento, para mim, é um momento certo para parar e pensar e agradecer o facto de eu ter tido liberdade e de ter hoje liberdade para fazer muita coisa. E então, Sim, normalmente nos temas de Abril, da Bichanti, eu incluo, o tema da liberdade, porque porque acho que deve ser ensinado, deve ser incutido, até porque tem que ser valorizado para não a perdermos. exatamente. E o Sem mundo em dúvida. que vivemos hoje está assustadoramente a tender para o lado contrário disto tudo. Então eu Exatamente. acho que é importante, E eles incutir são o nosso nas futuro crianças. também. Sim. E, portanto, o que tu estás a dizer, eu também já senti. Falta aqui qualquer coisa para falta aqui material para nós conseguirmos, É trabalhar isso. este tema. Eu trabalho muito, ou seja, quando é a semana de 25 de Abril, trabalho muito a questão da liberdade, através de jogos, dinâmicas em que eles estejam presos e tenham que se libertar, por exemplo. Uhum. Já é uma Exato. forma deles entenderem um bocadinho o que é isto, mas faço muito também essa reflexão que tu estás a dizer, de que nós somos uns sortudos por termos liberdade, por podermos dizer aquilo que pensamos sem magoar os outros, não é? Logicamente, por podermos sair de casa, irmos a um parque brincar e não corrermos perigo, não é? Por podermos ir à escola, por termos comida na mesa, por termos o conforto que também temos, a maioria, não é? Felizmente a maioria tem, não são todos ainda, Uhum. mesmo cá em Portugal, Sim. infelizmente, ainda não é toda a gente, ainda a gente passa por muitas dificuldades, mas o facto de conseguirem ir à escola, que para eles às vezes é porque é que eu tenho que ir à escola? Não é? Muitos pensam assim, infelizmente, podia ser jogador de futebol, por exemplo, não é? Há muito essa ideia. Sim. Eu não Mas preciso da só escola, até a liberdade de poder escolher ser jogador de futebol. sim, não é? Mas só o facto de eles terem essa oportunidade, não é? Nem toda a gente tem. E também passo muito essa ideia que liberdade também é isso, não é? E liberdade também de poderem escolher o que querem ser quando forem mais crescidos, logicamente, não é? Há muita gente que não tem essa oportunidade também. Mas sim, dia 21 vou à FNAC e às vezes sinto que falta um bocadinho, sabes, uma história mais simples, sabe? Assim, o 25 de Abril por miúdos, Uhum. sabes? Sim. Assim, muito simples para os mais pequenos perceberem. Não sei se existe, eu ainda não encontrei, todas as que conheço são muito grandes, e geralmente é muito difícil encontrar, mas gostava de levar à FNAC algo relacionado com liberdade. Mas se não houver essa possibilidade, existem mil e uma opções maravilhosas em termos de literatura infantil, não faltam opções, Exato. felizmente. Somos muito ricos e cada vez mais.
ricos nessa vertente, que também é algo que me fascina bastante. É algo que eu gosto muito. E nessas aulas, o que é diferente de uma aula Olha, normal? não é nada diferente. Faço tudo exatamente como se fosse uma aula normal. Ok. Mas Ou tens seja, crianças que nunca praticaram. exatamente, a ideia do yoga na FNAC surgiu muito para dar também, desmistificar um bocadinho Exato. junto dos pais e da sociedade em geral aquilo que é o yoga para crianças, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com rigor, pelo contrário, são aulas muito leves, muito divertidas, cantamos, dançamos, contamos histórias. E então a ideia de ir até às FNACs foi transformar um bocadinho esta ideia. Então eu faço exatamente uma aula, geralmente um bocadinho mais curtinha, porque como é o domingo de manhã, às vezes há aquela questão de terem que ir almoçar aos avós ou assim, não Uhum. é? Pronto, há sempre aquela logística. Então são sempre aulas assim, demonstrações um bocadinho mais curtinhas, mas faço exatamente tudo. Aquietamento inicial, saudação ao sol, conta a história, fazemos uma dinâmica sobre a história e no fim um relaxamento, um pranayama, também relacionado com aquilo que falava a história em si. Mas é uma aula exatamente normal, digamos assim, não tem nada de diferente, só questão de ser mais curtinha, pronto, digamos assim. E já tens um grupinho que vai repetidamente ou são normalmente assim grupos muito diversos? Já começo a ter, especialmente em Braga, porque em Guimarães também vou tendo, mas como eu ando mais aqui e ali, não é? As pessoas já Uhum. me conhecem mais daqui e dali, às vezes já é mais difícil ter esse grupinho que vai efetivamente à FNAC. E depois há sempre aquele risco, há dias em que temos muitos meninos, já me aconteceu, de ter 9, 10 meninos, e há outros dias em que estamos ali e só temos um menino ou dois. Está tudo certo, temos que também ir muito de mente aberta, sabes? Como não é nada que requer pré-inscrição, não é? Tu vais na fé, não é? Tu partilhas e é teres a esperança que apareçam alguns. Ainda este domingo que passou fui a Guimarães e tive uma menina. Mas se te disser que eu olhava para a loja, essa menina foi de propósito porque me seguia. Ok. Eu já sabia que ela ia. Mas se eu Uhum. te disser que depois ia à loja e não haviam crianças, eu olhava e eu, o que é que eu vou fazer agora? Nunca me tinha acontecido ter só uma. Uhum. Ah, porque tu vais e depois também convidas, não é? Exatamente, eu Passeias pela vou, loja? depois ando pela loja, falo com os pais, falo com os meninos e geralmente consigo chamar ainda mais pessoas. Mas naquele dia não havia ninguém, nenhuma criança, nenhuma. Eu acredito que vindo o melhor tempo, ainda mais Exato, desafiador se vai tornar, porque ou pois vão é. a parque, pronto, vão para todo lado, menos para um shopping, ou para uma Uhum. FNAC, não é? Para o shopping se calhar até vão, mas para a FNAC. E então é ir muito assim, mente aberta e receptiva, porque nunca vamos saber bem aquilo que vamos encontrar, não é? Mas é muito bonito. Em Braga já tenho alguns meninos que já sei que vão e já são caras conhecidas, porque lá está. Ok. Eu não trabalho em Braga, e eles aproveitam o facto de eu ir lá uma vez por mês e vão fazer comigo. Isso é sempre bom. Então, e agora já que estamos a falar em livros, não é? Na FNAC, nas histórias, quais são, não sei, qual é o teu livro favorito? Ui, Ou dois, ou três. Mas não não sei, às tenho. vezes há assim uma história que nos toca a nós, de alguma forma pessoal, até às vezes. Hum. Olha, gosto muito de uma história que se chama. É que agora apanhaste-me surpresa, é que eu gosto muito de livros, mas sou péssima a lembrar-me de nomes de livros, sabes? Tu vais Eu sei mal. que chama-se Luz, algo assim do género, que fala muito do medo, sabes? O medo do escuro, que é algo que as crianças têm muito. Agora está-me a falhar o nome, mas sei que é qualquer coisa que Luz, eu sou péssima com nomes Uhum. de decorar nomes Deixa lá, de. depois deixamos o livro aí nos comentários, sem problema.
Gosto muito desse porque fala muito do medo do escuro, Uhum. e que às vezes o que nós vemos não é bem a realidade. E é uma história muito gira para utilizar em aula porque tem a sombra daquilo que a criança acha que é, não é? Um crocodilo, um jacaré, e no fim é só uma tartaruga atrás de um penedo, sabes? Tem muitos animais e é muito Sim. giro para a questão de adivinharem o que vem lá, não é? E é bom em termos de posturas, não é? Porque no yoga para Uhum. crianças, tudo o que tiver muitos animais é bom para questões de posturas. Pronto, gosto muito desse, gosto muito de vários do Eric Carle, que é um Uhum. clássico, não é? Acho que toda a gente adora o Eric Carle. E pronto, e gosto muito do Monstro das Cores. Ai, se eu fosse falar. Eu tenho tantos, 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 tantos. É algo viciante. Eu diria que é E se vais e depois eu imagino, se vais à FNAC dar aulas, há ali é o útil e o agradável, não é? todas as semanas. Todas as semanas não, sempre que eu vou à FNAC, compro um, dois livros, sempre. É sempre certinho. Da última vez comprei 4 livros em cada sessão. Ou seja, eu fui 2 vezes, comprei 8 livros no mês. É, e gosto muito daquela coleção que é da Rachel Bright, eu acho que é assim que se diz o nome dela. O Leão que temos cá dentro, Ah, os sim. filhos que gostam de partilhar. Tenho todos os livros da coleção dela, são livros muito bonitos, são um bocadinho maiores, se calhar para crianças mais crescidas já, mas pronto, tem a questão da rima, dá para ser cantado. Gosto muito de tenho a coleção toda, toda, toda. Sempre que sai um livro dela, lá vou eu comprar. Os livros são ricos para eles, mas depois também são para nós, não é? Sim, sem dúvida. Eu olho mesmo para o livro infantil, para as histórias infantis, como muita aprendizagem e tento ao máximo que eles tirem partido e que espremam bem aquela historinha ao máximo, não é? Porque não é só sobre ler a história, é sobre no final termos a capacidade de nos sentarmos com eles e, ok, qual foi a mensagem que esta história nos quis passar, não é? Porque muitas histórias são só animais e é só para nos rirmos e fazermos sons, existe muito esse lado, não é? Mas há outras que eu levo que o intuito é eles mesmo entenderem a mensagem que a história quer passar. Uhum. Então eu também faço esse trabalho com eles, de espremer ali o suminho ao máximo. Sim. Hum, olha, Rita, também não quero roubar muito o teu tempo e eu criei uma tradição, aliás, eu roubei esta tradição de um outro podcast, Ok, em que a convidada anterior deixa uma pergunta a quem vem a seguir, sem saber quem é a pessoa. ok. E esta pergunta, por acaso, é interessante porque liga a qualquer coisa que tu falaste no início da conversa. Então, são duas perguntas, mas são ligadas. A pergunta é a seguinte: qual foi o maior desafio? Cativar as crianças ou convencer os adultos? Ah, essa agora. Eu acho que para mim, às vezes, o maior desafio é mesmo convencer os adultos. E vou-te explicar porquê. Porque, opá, não sei, eu acho que quem trabalha com crianças, não é? Facilmente tem este dom de os conseguir cativar. E eu sinto que tenho muito essa vertente. Ou seja, quem vem experimentar as minhas aulas, geralmente fica feliz e cativado e gosta e quer voltar. Sinto muito isso, por exemplo, na FNAC, não é? Consigo cativar muitas crianças, mas depois falta a parte de convencer os adultos que realmente esta prática é benéfica e o yoga, infelizmente, ainda não é muito visto como algo prioritário em termos de atividades. Já começa a ser mais visto, não é? Uhum. Mas os pais ainda não olham assim tanto para o yoga do género. Não sei se vou investir assim tanto no yoga. Então, às vezes, é mais o convencer os pais dos benefícios que isto pode ter, não é? Que, pronto, além de toda a brincadeira e toda a diversão e de nos rirmos muito e fazermos sons e palhaçadas, no fundo,
tem um propósito, não é? Claro que não é agora em criança, vamos começar a ver, não é? Mas a ideia é que eles continuem a progredir e vão continuar, não é? Para começarmos a integrar cada vez mais o yoga, não é? E todos os benefícios que ele tem. Então acho que o maior desafio é mesmo, às vezes, cativar os pais. Mas eu, para os cativar mais fácil, convido-os a virem fazer aula também. Pronto. Eu ia te perguntar isso. Geralmente, quando vem alguma criança experimentar, eu convido os pais aqui em estúdio, não é? Porque em escola, por exemplo, Sim, claro. é impossível gerir isso, não é? Mas convido geralmente os pais ou a entrarem ou a fazerem connosco. No início do ano letivo, promovo uma semana aberta para toda a gente poder vir ver e experimentar. Sim. E é dessa forma que eu tento cativar os pais. Depois lá está, vai por questões de energia. Há pais que até se identificam bem comigo e sentem que é por aqui. Há outros que sentem que se calhar os filhos precisam de outra atividade e está tudo certo. E agora fiquei curiosa, tens pais a praticar contigo o yoga para adultos com Ahm, os filhos? Não? não. Eu gosto muito do yoga em família e faço yoga em família com o grupo que tenho de 24 meninos. São 24 meninos do quarto ano e fazemos uma vez por mês yoga em família. Então imagina 24 meninos, mais os pais, que às vezes vão os dois. Como é que fazes isso? Já tive 50 e tal pessoas a fazer yoga em família e é uma dinâmica que eu gosto muito. Só que Uhum. existe teres um espaço grande. Claro, exato. E eu gostava muito de dinamizar mais yoga em família aqui no estúdio, mas é humanamente impossível, digamos assim, é mesmo Uhum. difícil essa gestão. Então, pronto. Mas os pais não praticam comigo, os adultos, nem adultos. Só tive Uhum. um pai que veio experimentar, mas não continuou a praticar. Mas deveriam, não é? Dar o exemplo. Não, porque às vezes pelo menos eu tenho esta ideia que é muito mais fácil hum, tu, tu partilhares os ensinamentos com a criança e depois haver uma certa ligação em casa. Mas para Exatamente. haver essa ligação, a pessoa tem que ter também contacto com o yoga, com a filosofia, não é? Sim. Obviamente que isso não é obrigatório, está tudo certo. Ah, mas eu acho muito interessante quando isso acontece. Mas, E tu notas. sim, notas a diferença, sem dúvida. Mas, por exemplo, eu às vezes o que faço é dias da mãe, dias do pai, promover uma aula só para mães, sem Uhum, crianças, só para pais. É algo que eu vou fazer este ano. É algo que eu quero muito fazer no Dia da Mãe, promover uma aula só para as mães do estúdio. uhum. Ainda vou perceber se elas querem vir no lugar deles ou se fazemos noutro horário, percebes? Mas acho Uhum. que é uma forma também de começar a integrar mais os pais naquilo que é o mundo do yoga. Digo mais, porque geralmente as mães, pronto, são mais abertas. Os pais às vezes não são tão receptivos a estas dinâmicas, às vezes. Existe sempre de tudo, como é lógico. Mas é algo que eu estou a pensar fazer este ano. Trocar a aula do Dia da Mãe, em vez de virem as crianças, virem as mães, por exemplo. Sim, isso é giro. Um, e onde é que te podem encontrar as pessoas que andarem à tua procura, nas redes Ora bem, e pronto. fisicamente? Podem me encontrar então no Instagram e no Facebook com o Mindful Kids, o meu projeto mais voltado para as crianças. Depois tenho outro projeto voltado para os adultos, não sei se posso referir, Podes, claro que sim. pronto, que é o Rita Machado underscore NYR. Penso que é assim. Mas umas É que pessoas, se eu não seguir, eu vou já seguir. A de uma seguir. página para a outra, geralmente há muita partilha, pronto, porque eu também tenho tentado fazer essa ligação, porque estava a ser demasiado ter duas páginas, criar conteúdos para duas redes, Eu dois. sei. Então eu decidi que, pronto, vou tentar ao máximo interligar o que conseguir
nas duas, não quero deixar o Mindful Kids porque foi o meu bebé, ainda é o meu bebé, foi com ele que eu cresci, foi por ele que eu comecei. Mas podem me encontrar então Mindful Kids no Instagram e no Facebook, em Guimarães, mais propriamente em Pereira, para já, quiçá não virá por aí uma mudança, também vou deixar assim só no ar. Mas fiquem atentos, para já estou em Pereira, no meu pequeno estúdio, mas estou receptiva para parcerias em escolas, Guimarães, Vizela, Faf, como agora também vivo em Faf. Para quem tiver interesse é só entrar em contato. Tem lá o meu e-mail no Instagram, é só entrar em contato. Ok. Olha, quero desejar imensa sorte para esses projetos novos. Ficamos à Obrigada. espera de saber mais sobre eles. Depois não te esqueças de partilhar connosco. Claro. Ah, e obrigada. Muito obrigada. Um Ah, beijinho obrigada eu. e, Agradeço. e falamos em breve. É isso. Vamos falando, eu e tu vamos sempre falando. Exato. Até porque projetos que eu já falei contigo ainda estão guardados na gaveta, mas também vão ter que começar a seguir. Ok, vamos nessa. Muito Olha, obrigada. obrigada eu, de coração. Foi um gosto enorme estar aqui contigo hoje. Igualmente, E pronto, espero que nos continuemos a encontrar com por aí. certeza. Exato. Um beijinho e o Um resto um beijo. bom dia. Obrigada, Tchau, beijo. tchau. Beijinho. Obrigada. Obrigada por teres ficado por aí até ao final da nossa conversa. Adorávamos saber o que achaste, portanto, se quiseres deixar nos comentários, agradecemos-te. E se houver alguém que gostavas de ver aqui nas conversas da Vicente, partilha connosco. Pode ser que te surpreendamos. Se este conteúdo te interessou, subscreve a página para não perder as próximas conversas. Que tenhas um resto de dia cheio de amor, paz e muitos sorrisos. Até breve.